em Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Os pré-adolescentes podem subir lá no quarto andar. Atos capítulo 19, nós vamos fazer a leitura até o verso de número 20, os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, página 1596. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo se afastou deles. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, e os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos seus livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Deixe a sua Bíblia aberta e vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado porque iniciamos esse culto
lendo a tua palavra. E isso é maravilhoso, porque é justamente diante da tua palavra que nós respondemos nos reunindo. Tivemos a oportunidade maravilhosa de cumprimentar os irmãos, de cantar louvores ao teu santo e poderoso nome, cantar a tua palavra, de orar, Pai, pela igreja, orar com a igreja, a tua palavra também, orar pelas grávidas, pelos missionários. Que bênção. E agora o Senhor nos dá a oportunidade de ouvirmos a palavra que vem do Senhor para os nossos corações, que possamos deixar o nosso coração atento, abrir os nossos ouvidos e permitir que o Senhor entre em nosso coração e efetue aquilo que precisa ser feito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma história que aconteceu na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo aqui já um missionário experiente, conhecido em toda a Ásia Menor, tanto que se nós olharmos o texto de Atos 19, a partir do verso de número 23, nós vamos ver que Demétrio, um homem importante na cidade de Éfeso, uma espécie de líder sindical, ele reúne os artífices que ficavam diante do templo de Diana, esse templo que era uma das maravilhas do tempo antigo, do mundo antigo, e ele dizia: olha, se a mensagem desse Paulo chegar até nós, corre o risco de o templo de Diana desaparecer, da nossa profissão se extinguir. Tamanho era o ministério do apóstolo Paulo. E Éfeso era uma cidade muito grande para os padrões daquela época. Éfeso era menor que Bauru, tinha mais ou menos 300 mil habitantes, mas para os padrões daquela época, Éfeso era uma cidade muito, muito importante. Ela era conhecida como o corredor do mundo, e por ser uma cidade cosmopolita, tinha de tudo lá. Tinha judeu, tinha gentios, gente de toda nação da terra, e com isso naturalmente você tinha todo tipo de prática religiosa, inúmeros templos a outras divindades, práticas de magias, de ocultismo, as maneiras mais diversas que as pessoas procuravam para se aproximar das divindades. Éfeso era uma cidade muito rica e tinha os seus grandes desafios. E a pergunta é: como é que uma cidade como Éfeso pode ser transformada? Como uma cidade como Bauru pode ser transformada? A resposta é que uma cidade ela pode ser transformada à medida que as pessoas vão sendo transformadas. Uma família ela pode ser transformada a partir do momento onde as pessoas que moram nessa casa vão sendo transformadas. Uma casa se torna uma casa mais crente quando o pai se converte de verdade, quando a mãe se converte de verdade, quando os filhos se convertem de verdade. Não é um grande evento que promove mudança, mas arrependimento. Compromissos individuais que o ser humano ele toma para si e se propõe a caminhar a partir disso. E é mais ou menos isso que a gente vai ver acontecendo em Éfeso. O texto nos inicia dando a informação que Paulo ele chegou em Éfeso e encontrou ali uma pequena comunidade de gente que acreditava em Jesus. E a gente não sabe muito bem como o evangelho chegou em Éfeso. Pode ser que lá em Pentecostes, um grupo ouviu a palavra, se converteu e foi até Éfeso, mas houve um trabalho missionário importante de um homem, de um judeu chamado Apolo.
Tanto que no capítulo 18, verso 24, até o verso de número 26, a gente vai ver o ministério de Apolo nessa cidade. E Apolo, ele batizava no batismo de João e pregava Cristo. E o texto vai dizer, inclusive, no capítulo 18, que Priscila e Áquila, que eram já crentes mais experientes, eles foram até Apolo e ensinaram ele o restante do Evangelho. Fizeram com que Apolo se aprofundasse nas verdades do Evangelho. A isso a gente dá o nome de discipulado. Mas existe já uma semente em Éfeso do Evangelho. E Paulo, então, quando ele chega lá, ele encontra esses discípulos e ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E aqueles irmãos, apesar de crentes em Jesus, e certamente eles já tinham o Espírito Santo dentro deles, apesar de não ter o conhecimento, porque o ser humano só pode se converter a Deus, só pode olhar para Cristo, se o Espírito Santo anteriormente fizer uma obra na vida dele. Isso é conversão. Conversão não é quando nós falamos assim: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Conversão é quando o Espírito Santo, ele anteriormente entra no nosso coração, tira as nossas cadeias, nossas amarras, transforma o nosso coração de pedra em coração de carne e possibilita que nós possamos fazer tal afirmação. Não é eu decido e o Espírito Santo vem, é o Espírito Santo vem, e porque ele veio, eu consigo falar sim para Jesus, porque caso contrário, isso é impossível. Como é que um morto consegue andar ou falar? Porque o pecado nos matou. O morto só consegue fazer alguma coisa se ele for ressuscitado. E quando o Espírito Santo entra no nosso coração, é esse ato espiritual de nos ressuscitar, para que a gente olhe para o Senhor. Então o que Paulo ele está falando aqui, se eles receberam o Espírito Santo, para a gente não confundir as nossas ideias, falar, mas eles eram crentes, não tinham o Espírito Santo. É aquela unção inicial que a gente tem no livro de Atos para o início da igreja, a capacitação especial, talvez aquela unção mais potente que veio sobre eles. Então Paulo, ele explica a palavra do Senhor. Isso é muito interessante, gente. Antes de Paulo fazer uma oração, ele quer que as pessoas orem e recebam a oração com entendimento. Antes de Paulo orar sobre a vida deles, Paulo primeiro explica qual é o significado do batismo de João e para onde ele apontava. Para Jesus. Existe uma conexão importante. Nós vemos Paulo priorizando o ensino. E isso também é uma lição importante para a gente. Nós precisamos priorizar o ensino da palavra do Senhor. E aí então Paulo, o texto diz que ele orou para aquele povo, e tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Houve o batismo, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e também falavam em línguas como profetizavam. É tão interessante que o texto não deixa muito claro se Paulo orou pela vinda do Espírito Santo sobre eles. O que o texto diz é que aconteceu. Aconteceu. Da mesma maneira que em Atos estavam todos reunidos, e o Espírito Santo veio sobre eles quando todos estavam sentados na casa, e orar sentado não é a posição que o judeu ora. O judeu ora de pé, então dá a entender que os judeus nem estavam naquele momento, os discípulos, no momento de intensidade de oração, mas o Espírito Santo veio sobre eles. Quando a gente vê, por exemplo, Pedro na casa de Cornélio, sequer eles estavam orando e o Espírito Santo veio sobre eles. O que o texto está nos dizendo é que não existe uma regra, uma forma. Cuidado com esse pessoal que acha que tem hora marcada para o Espírito Santo vir. Existe reunião certa para o Espírito Santo vir.
Olha, vem aqui porque nessa noite você vai receber o poder e a unção do Espírito Santo. Deus, Ele não age de acordo com a agenda humana. O Espírito Santo, Ele vem quando Ele acha que Ele deve. É Ele que determina, não somos nós. A gente tem aquela mania de falar que nós atraímos a presença de Deus. Nós atraímos, como se existisse um tipo de mandinga gospel, ou simpatia crente, que a gente pudesse fazer para atrair a presença de Deus, atrair o Espírito Santo. Se eu fizer isso. Não. O Espírito Santo não pode ser contido. O Espírito Santo não é domesticado. Ele é Deus. Precisa entender que Ele é Deus. Ele faz quando Ele bem quiser, quando Ele desejar. E esse ato extraordinário alcançou poucas pessoas. Olha o verso 7, eram ao todo uns 12 homens. Então foi um ato muito singelo que aconteceu. E aí então o texto vai continuar falando um pouquinho sobre o ministério de Paulo lá em Éfeso. Diz que durante 3 meses, Paulo ele ensinava na própria sinagoga, e era esse o método estratégico de Paulo. Sempre quando Paulo chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele procurava anunciar e compartilhar o evangelho era numa sinagoga. Era o ponto de contato com ele. Só que geralmente Paulo era expulso da sinagoga, era ou apanhava ou era espancado, e ele então começava a pregar para os gentios. E aqui é mais ou menos isso que acontece. Ele começa a persuadir com o evangelho, falando do reino de Deus, mas o povo ali demonstrou a repulsa, foram opositores, descrentes, e começaram a falar mal do caminho, ou seja, do evangelho. Então Paulo, ele se afastou deles, levando consigo os discípulos, talvez esses 12, talvez outros tantos, outros mais, e ali ele passou a falar diariamente na escola de Tirano. Tirano, ele era provavelmente o dono da escola, um espaço, foi o primeiro coworking bíblico, né? A gente tem base aqui, talvez ele alugava uma sala lá nessa escola, e Paulo ele podia então ensinar a palavra. E olha que informação interessante, meus irmãos, que durante 2 anos, todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. É muita gente. Lembre-se que Lucas, em Atos, ele é minucioso no registro numérico dele. Lucas sempre está preocupado com os números. Aqui foram batizadas tantas pessoas, aqui tantas pessoas se converteram, tantas pessoas na casa se renderam a Jesus. Então a gente não pode simplesmente tratar aqui como se Lucas estivesse sendo exagerado. Lucas era muito preciso, ele fala que todos os habitantes da província da Ásia ouviram da palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha o impacto do ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Durante 2 anos as pessoas ouviram a palavra. Ouviram a palavra. Palavra sendo pregada. Por isso que a coisa mais importante para nós é a palavra do Senhor. É ela que muda e tem mudado a vida de muitas pessoas ao longo do tempo. É só a palavra. Quando aconteceu toda a reforma protestante, Lutero disse: não fui eu, a palavra fez tudo. A palavra fez tudo, a palavra do Senhor. E aí então o texto salta ali para o verso de número 11 e começa a falar algumas coisas que aconteciam do ministério de Paulo em Éfeso. Então durante esse tempo que Paulo ficou lá, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Uma coisa aqui importante também: quantas vezes você vai ler no Novo Testamento Paulo falando assim: Senhor, me unge e me capacite a fazer milagres? Quantas vezes você vai ver o apóstolo Paulo pedindo dom de cura, dom de revelação de sonhos?
Nenhuma vez. Paulo, ele só se propõe a ser usado pelo Senhor e partilhar do sofrimento de Cristo Jesus. Tanto que a igreja de Corinto, ele fala: olha, me apresentei a vocês em fraqueza, para que a palavra pudesse prevalecer. Paulo nunca chegou assim: Deus me faça fazer milagres extraordinários. O texto diz que foi uma iniciativa divina. Deus quis, Deus desejou fazer pelas mãos de Paulo milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos aventais do seu uso pessoal, lenços. Imagina que Paulo era uma região muito quente, ele ia se limpando, alguma coisa ia caindo, ou um pedaço de pano da qual ele amarrava na cintura para carregar alguma coisa, e à medida que isso ia caindo, as pessoas pegavam esses itens e levavam, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Infelizmente, muita gente no meio evangélico começou a fazer a famosa macumba gospel, né? Pega isso daí e, não, vamos pôr a água aqui, unge a água, leva a foto, põe um óleo nela, aí você vai chegar em casa, você vai pôr embaixo do travesseiro do seu marido que não é crente, né? Pega o utensílio lá. Quem já viu aí um vídeo do pastor que pega a água, gargareja e cospe na boca dos outros? Procura no YouTube. Nojento, gente. E tem gente que crê. O duro é isso. Tem gente que acredita nisso. É nojento, né? Mas tem gente que faz isso. E tem gente correndo atrás dessas coisas, infelizmente. E você vai ver que Paulo aqui nunca pediu isso, e em nenhum momento Paulo fez disso doutrina ou teologia. Paulo não estabeleceu isso: agora você vai trazer um item, a gente vai orar sobre esse item vai... Porque isso daí, sabe o que a gente está dizendo? Nós não cremos que Deus é onipresente. Não cremos que Deus é onipotente. A gente, quando faz esse tipo de ação, a gente está dizendo: Deus precisa de um subterfúgio para fazer alguma coisa. A oração, às vezes, ela parece tão simples, tão singela, né? A gente ora aqui com fé e crê que Deus vai fazer. É assim mesmo. Por isso que a gente não unge carro, por isso que a gente não unge casa, não unge parede, porque não precisa. A gente ora para que as pessoas possam aprumar o coração delas no Senhor. Agora, bens materiais, questões. Mas isso que acontecia era algo revolucionário. Porque a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, que parece que esse mercado místico, ele era muito lucrativo. Vocês se lembram quando Paulo está em Filipos e ele expulsa o espírito de adivinhação daquela moça? Porque ela dava muito lucro. Então esse mercado místico era um mercado muito rico, promissor. As pessoas pagavam uma quantia considerável de dinheiro para terem espíritos libertos, para terem algum tipo de acesso ao divino. Tanto que o texto aqui vai dizer que alguns judeus eram exorcistas ambulantes, tipo detetizadores. Quando você está com barata, escorpião na sua casa, você liga lá: vem aqui arrancar os insetos. Parece que lá naquela época tinha esses ambulantes. Tem uns demônios aqui, você pode vir retirar? Quanto que é? X? Só que aí de repente aparece um negócio no mercado de exorcismo. Nós não precisamos mais dos ambulantes. Tem um cara andando aí que parece que até o lenço e o pano dele cura os enfermos, e ele expulsa os espíritos malignos, se retiram. Aí é lógico que o pessoal que está dentro do mercado vai atrás disso. Pastor Rodrigo pregou aqui alguns domingos atrás sobre o Simão, o mago, que ele vai e tenta comprar esse poder dos apóstolos.
porque ele viu que o trabalho dele lá estava fraco diante do poder que os apóstolos tinham. E aí ele é repreendido, fala: você acha que você vai comprar isso com o seu dinheiro? Que vá você e o seu dinheiro para o quinto dos infernos. É basicamente isso na linguagem de hoje. E aí então, esses exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos. Eles desenvolveram um método. Eles chegavam e falavam assim: ó, ordeno que saia pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Tiveram lá, resolveram. Vamos ver se essa é a fórmula certa. E aqui, meus irmãos, eu até me lembrei, lendo esse texto, da primeira vez que eu tive a oportunidade de tentar expulsar um demônio. Eu era adolescente, a gente estava orando, a gente orava muito, né, no início da conversão, e tinha uma mística que orar de madrugada era sempre diferente, né? Parece que orar de madrugada é um negócio assim, o céu abria sobre a terra, né? Lembrando que orar é oração, em qualquer hora, em qualquer lugar, no monte, em casa, tanto faz. E eu lembro que estava eu e mais 4 amigos, e a gente começou a orar, pagamos as luzes, porque parece que isso dava um efeito mais assim, né? E oração, oração, oração. De repente a gente começou a ouvir no quarto escuro um barulho estranho, né? Barulho, uma voz grossa, e todo mundo adolescente, ninguém tinha voz grossa, né? E começou a ficar... Aí quando a gente acendeu a luz, tinha um amigo nosso torto no chão, tudo torto, falando estranho. Aí, não, está endemoniado, não está passando mal, não, está endemoniado, e tudo novo convertido. Aí eu me lembrei, como eles expulsavam demônios na TV, que eu já tinha visto, né, na TV. E eu tinha ganhado uma Bíblia da minha avó Neide, se estiver ouvindo, ela vai lembrar. Gente, era uma Bíblia que ela comprou na Manaim, lembra da livraria evangélica Manaim, né? Estava lá na galeria, naquela galeria, aqui perto, né, aqui do lado. E era uma Bíblia assim, de couro, com zíper, e ela tinha um negócio na Bíblia que hoje as Bíblias não tem mais, que é aquele relevo dos livros da Bíblia, que você colocava, era facinho achar, né? Aí eu lembro que na TV, como que eles faziam? Eles colocavam a Bíblia aberta na cabeça do demônio, né? Então, que eu abri minha Bíblia nova, que minha avó Neide tinha dado, abri no Salmo 91, não sei porquê, né? No Salmo 91, e pus na cabeça do meu amigo, né? Esse meu amigo que estava endemoniado, ele simplesmente pegou a minha Bíblia e rasgou no meio. Eu peguei a outra parte da Bíblia que caiu no chão e joguei na cara dele. E pá! Né? E eu fiquei doido, quis partir para cima do meu amigo, porque ele rasgou a Bíblia da minha avó, né? Bom, no final das contas, minha avó tinha me dado, a gente fechou ele, trancou a porta da casa e foi procurar o pastor de madrugada, né? Aí o pastor, ele foi lá, expulsou, acordou, foi até de pijama, né? E expulsou o demônio, né? Bom, nunca mais oramos de luz apagada, né? Não sabe ninguém. Mas o que acontece aqui é que esse pessoal que fazia, filhos de um sacerdote importante da cidade, eles não tinham autoridade nenhuma. E aí é interessante que o demônio parece que quando eu leio esse texto eu fico imaginando, ele cruza os braços e fala assim: olha, conheço Jesus, conheço Paulo, mas quem são vocês? E olha que o detalhe que Lucas ele põe no texto. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles. Olha essa cena. Tenta imaginar os 7, aí o espírito maligno possuído o homem pula sobre aqueles 7. Domina todos. É um poder sobrenatural mesmo. De tal modo, prevaleceu contra eles. Essa palavra aqui, prevalecer, no original, ela significa ganhar na força. Tipo, deu um coro em 7. Um homem possesso deu um coro em 7 marmanjos. Bateu mesmo. Bateu, prevaleceu. Força física, potência.
Sabe como que eles saíram? Nus. E feridos fugiram daquela casa. Imagina eles correndo tudo de bunda de fora, machucado. E sabe o que é interessante? Não sei se era a intenção de Lucas, mas é um detalhe interessante, que o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, e teve uma versão do Antigo Testamento que foi traduzida para o grego. Essa versão se chama Septuaginta. E a primeira menção de nudez no Antigo Testamento é em Gênesis, e tem a conotação de vergonha. A segunda citação de nudez no Antigo Testamento, que é de também vergonha, é em Gênesis, quando Noé, ele toma vinho, ele fica envergonhado, e vem um filho, não defende o seu pai, até que vem o outro e cobre o pai da sua vergonha. A palavra grega que a Septuaginta traduziu do hebraico é a mesma utilizada aqui por Lucas, é a nudez da vergonha. Quando a pessoa chega no fim da sua identidade, na parte mais degradante da sua estima, eles fogem envergonhados, nus. Esses que eram exorcistas ambulantes conhecidos e notórios. Você acha que a coisa melhorou? Piorou. Olha o verso de número 7. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso. Imagina a cara dele saindo na rua. Depois, uma cidade de 300 mil habitantes, tanto judeus como gregos, todo mundo ficou sabendo do que aconteceu. Olha a situação. Você viu que Paulo desapareceu aqui? A gente vê lá no verso 11, Lucas testemunhando que Deus fazia com Paulo, mas aqui é o Deus da missão. É Deus fazendo sem o intermédio de ninguém. É Deus fazendo a obra dele através dos eventos que foram desenrolando naquela cidade. Verso de número 17, na verdade diz: veio temor sobre todos eles. Olha o que Deus está fazendo naquela cidade. O texto não diz que eles tiveram temor, mas veio temor. A força dessa palavra no original é como se algo externo viesse sobre alguém. Não é o ímpeto deles mesmos, mas algo que vem de fora. É um evento externo vindo sobre alguém. Deus mesmo estava colocando temor no coração de todos eles, através daquela situação que aconteceu. E o nome de Paulo era engrandecido. Não, o nome de Jesus, do Senhor Jesus, era engrandecido. Paulo ficou desse tamanho, agora era o nome de Jesus que estava sendo engrandecido. Muitos dos que creram, não todos, muitos deles, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Cadê Paulo aqui? Não tem mais Paulo, ele simplesmente está fazendo. Deus está movendo no coração do povo. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, e calculando o valor dos livros, verificavam que chegava a 50 mil denários. Livro era uma coisa muito cara naquela época. Ainda é, né, Ricardo? Cara, Ricardo gosta de livro, presenteia sempre os irmãos, mas naquela época era mais caro. Lembra que não tinha copiadora, era próprio punho. Algumas obras, inclusive, exclusivas, únicas. E então eles pegaram algo caro e queimaram. Os comentaristas dizem que esse valor de 50 mil denários equivalia a 150 anos de trabalho.
Era o valor de uma pessoa que não precisava mais trabalhar na vida dela, nem a geração seguinte. Para mostrar o valor disso, lembra? Lucas é muito preciso nos números dele. E aí o relato termina dizendo: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A mesma palavra que Lucas usa aqui é prevalecer. Aonde que a gente tinha visto essa palavra? Quando os demônios deram uma sova de pau naqueles homens. O que Lucas está dizendo é que a palavra também estava intensa. A palavra estava arrebentando com tudo. Por isso que o Lucas vai usar a mesma expressão, prevalecer. Se de um lado os demônios bateram naqueles 7 homens, agora a palavra de Deus está batendo na cidade. Está prevalecendo sobre a cidade. E nos falta tempo para continuar o texto e ver o que aconteceu depois em Atos, no capítulo 19, o que Deus fez também na cidade de Éfeso. Irmãos, eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações então para as nossas vidas a partir desse texto, tendo como vistas que a gente às vezes sempre ora buscando avivamento. Quem de nós aqui não gostaria de orar ou experimentar um avivamento? Mas a própria palavra avivamento, ela não tem nas Sagradas Escrituras. O que nós temos são alguns movimentos que mostram que de modo especial, Deus fez um mover diferente em determinado público, em determinada época. Mas o avivamento que a Bíblia propõe para mim e para você é um avivamento de arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Então a primeira coisa que o texto ele nos mostra, na verdade tem muitos ensinos, mas a primeira coisa que eu queria destacar, especialmente a partir do verso 17, é que nós precisamos voltar os nossos olhos e o nosso coração para o temor do Senhor. Temor do Senhor é uma coisa que nós temos esquecido e abandonado. E o que é o temor do Senhor? Temor do Senhor é levar em consideração quem Deus é. Simples assim. O livro de sabedoria vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Com o temor do Senhor o homem desvia do mal. Se a gente inverter temor do Senhor por levar Deus em consideração, nós também adquirimos os mesmos resultados. Levar Deus em consideração é o princípio da sabedoria. Levar Deus em consideração faz com que um homem se desvie do mal. Como seria o nosso dia se nós levássemos Deus em consideração? O que sairia da nossa boca, o que entraria nos nossos pensamentos, quais atitudes nós teríamos se nós levássemos Deus em consideração? Se nós realmente acordássemos pela manhã e nos lembrássemos que nosso Deus é todo poderoso, que Ele pode tudo, que Ele é onisciente, que Ele sabe de tudo, e que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares. Porque é esse temor que sobreveio sobre todos os homens. Eles levaram em consideração quem Deus é. Essa é a primeira aplicação. Resgate o temor do Senhor. Precisamos viver os nossos dias levando em consideração quem Deus é. Isso precisa estar sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, sobre a nossa boca, o tempo todo. Não só no domingo, não só durante o grupo pequeno, não só durante o horário devocional, mas o tempo todo. O que nos leva à segunda aplicação, que o texto diz que eles confessaram e denunciaram publicamente as suas próprias obras. Quando foi a última vez que você confessou o seu pecado para alguém? Porque geralmente a gente trata o nosso pecado sempre no íntimo, a gente comete publicamente, mas confessa a ele no íntimo.
O que a Bíblia diz, não, é que a gente precisa confessar os pecados uns aos outros. Tiago, ele vai escrever dizendo que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para sermos perdoados, mas confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, porque tem muita gente emocionalmente doente, porque não conversou com alguém, não falou: fulano, ciclano, ora por mim, eu estou pecando nisso, porque por mais que a gente passe por um momento de vergonha confessando, e é importante inclusive a vergonha no processo de não pecar novamente, mas quando nós fazemos isso, nós estamos envergonhando, é um inferno, é o diabo que sai corado, porque ele não imagina que a gente vai fazer isso. Inclusive, comunhão cristã, que a gente tem batido tanto na tecla aqui na igreja, para a gente aproveitar os momentos para ter comunhão, ela deve existir apenas por uma razão: para que a gente abra o nosso coração, para que a gente exorte uns aos outros, para que a gente confesse os nossos pecados uns aos outros. Se a comunhão que a gente tem é só para falar de política, futebol e assunto de tempo, então essa comunhão não é eficaz. Eu desenvolver amizade na igreja é para que eu tenha liberdade para chegar e falar assim: meu irmão, ore comigo, eu estou pecando nisso, eu estou com problema nessa e nessa área. Senão a gente está brincando de viver o cristianismo. Quando nós levamos Deus em consideração e temos temor do Senhor, naturalmente nós vamos confessar os nossos pecados. E olha que eu nem estou dizendo que a gente deve fazer, e talvez devesse fazer o que eles estavam, porque a ideia aqui é que eles estavam indo nas praças públicas e denunciando o pecado deles. Mas no mínimo você precisa confessar para alguém. E eu não estou dizendo também que você precisa procurar um dos pastores e falar assim: pastor, quero agendar, eu quero conversar e ter essa conversa, confessar meu pecado. Se você quiser, faça isso. Mas se você procurar qualquer irmão da igreja, você pode fazer, porque esse irmão da igreja representa a igreja. Tem gente que acha que o único que representa a igreja é o pastor da igreja. Ah, o pastor não foi me visitar. Mas foi alguém da igreja te visitar? Foi. Então a igreja foi te visitar. Porque às vezes a gente tem essa mentalidade católica, né? A gente tem um pastor, mas acha que ele é o padre, ele é o mediador. Não, isso é igreja. A gente tem que confessar o pecado. A gente tem, é bíblico isso, denunciar. Inclusive, A.W. Tozer, um pastor que viveu ainda em nossa era, em nosso século, ele tem um livro que ele chama Princípios para uma Vida Cheia do Espírito. E ele estabelece 5 princípios. E o primeiro deles, para que a gente possa crescer espiritualmente, o primeiro deles é: trate com o pecado seriamente. Trate com o pecado seriamente. Não chame de meu amigo aquilo que Deus disse que é pecado. Não coloque a mão nos ombros daquilo que Deus condena, ainda que isso esteja cheio das nossas afetividades. Tozer, ele dizia: trate o pecado seriamente. Tem mais 4, mas isso aí fica, você compra o livro e lê, tá bom? Trate com o pecado. Como que a gente trata o pecado seriamente? Confessando. Pediu perdão também, mas confessar. Por isso que nós lemos no início do culto o Salmo 51. E olha aqui que diz o final do Salmo, o último versículo do Salmo 51. Então te agradarás do sacrifício de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Isso depois que Davi confessa o pecado dele. Confessa. Às vezes a gente acha, pedir perdão para Deus está tudo bem. Será? Será que é só isso mesmo? Precisamos confessar os nossos pecados, precisamos denunciar os nossos pecados. Se você quer dar um passo a mais com Deus, faça isso. Faça isso. Não fique só na superfície. Então, temor do Senhor, leve Deus em consideração. Confesse e denuncie os pecados.
E a terceira aplicação e última, meus irmãos, é quando diz que eles queimaram e deixaram aquilo que eles tinham de valor. Vale a pena destacar que não foram todos os crentes que fizeram isso. Como que o Lucas começa aqui? Muitos dos que creram. É como se a gente tivesse assim, mesmo crentes, dois caminhos. Você quer ser o crente mediano e medíocre? Ou você quer avançar com o Senhor? Porque muitos dos que creem não fazem nada. Muitos dos que creem são aqueles crentes comuns. Vai na igreja, continua alimentando algumas práticas, a mente já se tornou cauterizada para ela, mas outros estão preocupados em viver uma vida que agrada ao Senhor. E não só isso é gerado pelo temor, eles confessam e denunciam, como eles pegam aquilo que é muito precioso e queimam. Eles deixam aquilo que traz desassociação com Deus. Porque tem muita gente que diz assim: eu sou assim, você sempre é assim. Isso eu não vou mudar. Se quiser me aceitar, tem que aceitar assim. E é possível ter crente assim. Mas existem aqueles que estão dispostos a deixar coisas caras para si mesmos. Eu fico imaginando o tipo de evangelho que tomou o coração dessas pessoas que queimaram e deixaram aquilo que era caro para eles. E todos nós temos coisas caras, das quais nós não queremos abrir mão. E eu não estou dizendo aqui de coisas materiais. Muitas vaidades a gente tem. A gente tem muito milindre. A gente tem muita coisa que a gente não quer abrir mão pelo evangelho, em busca da maturidade. A gente não quer renunciar. E aqui diz que eles venderam, ou melhor, queimaram e deixaram diante de todos. Diante de todos. Aí eu faço o desafio: pergunte para sua esposa o que ela acha que você deve queimar e deixar. Pergunte para o seu marido o que ele acha que você deve deixar e queimar. Pergunte para o seu pai, para a sua mãe. Porque às vezes a gente tem uma visão muito míope sobre nós mesmos. E isso afeta quem está do nosso lado. Mas pergunte. E tenha coragem para deixar, para queimar. Eu quero concluir dizendo que isso é fruto quando a palavra prevalece. O verso 20 acaba justamente assim: assim a palavra do Senhor prevalecia poderosamente. Como a palavra do Senhor tem prevalecido sobre a nossa vida? Como ela tem prevalecido? Ela é tudo aquilo que a gente diz ser? Ela é tão importante como a gente diz ser? Ela realmente prevalece ou não? Essa é uma resposta que nós temos que dar a essa pergunta. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.